Foi confirmado o novo aumento para aposentados e pensionistas do INSS e eu quero explicar para vocês com maiores detalhes, porque surgem muitas dúvidas em relação a isso. Então fica comigo nesse vídeo até o final, mas não esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas, para que todos também tenham essa compreensão, esse entendimento. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. O que nós tivemos esse ano de 2024 que causou aí muita dúvida para as pessoas e eu quero explicar para vocês porque já saiu qual deve ser o valor máximo pago pelo INSS lá em 2025. Nós sabemos que no início de cada ano, aposentados e pensionistas veem seus benefícios previdenciários serem reajustados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A correção é feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, o INPC, que é trazido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós tivemos aqui a confirmação que é constitucional. O piso das aposentadorias ele é vinculado ao salário mínimo e tem reajuste real acima da inflação. Uma notícia está trazendo uma preocupação para as pessoas e eu quero, através desse vídeo, já acabar de vez com essa preocupação. Exatamente. Por que acabar de vez com a preocupação? Porque muitas pessoas vieram, né, até os comentários desse canal para trazer essa dúvida. De vez em quando surgem algumas ideias no cenário político defendendo aí as aposentadorias no Brasil que possam ser pagas, se necessário, abaixo do salário mínimo. Tá? Fazer aí que o INSS, algo parecido com o que nós tivemos, por exemplo, lá no Chile, é um exemplo que nós podemos dar, cuja maioria dos aposentados e pensionistas ganham um pouco mais do que metade do mínimo. Nós tivemos aqui no governo anterior a tentativa na reforma de Previdência de escolher benefícios por meio do sistema de capitalização, ou seja, a pessoa pagar a sua própria Previdência desvinculado da Previdência que nós temos do governo hoje. Isso não deu certo. Agora, o atual governo vem através de uma ideia da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, com a ideia de mexer na renda previdenciária por outro caminho, retirando a trava constitucional do benefício que impede o pagamento abaixo do salário mínimo. Basicamente, nós temos duas maneiras de reduzir drasticamente as aposentadorias. A primeira delas pode ser feita pelo sistema de capitalização, quando a contribuição previdenciária é descontada direto no salário, de uma forma individual, cada um fica responsável por pagar a sua previdência. Nesse sentido, como eu disse para vocês, igual existe hoje no Chile, e não há garantia de um teto mínimo, um valor mínimo a ser recebido. E a outra é modificar a Constituição Federal Brasileira, uma vez que existe dispositivo expresso garantindo que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição de rendimento aos trabalhadores segurados que terá valor inferior ao salário mínimo. Então, ao defender a desvinculação, o desligamento da aposentadoria ao salário mínimo, possivelmente seria esse o caminho que está sendo dado pela ministra Simone Tebet. Como vemos aqui, ela é ministra do Planejamento e Orçamento. Mas isso é apenas uma ideia, algo que não vai para frente. Vocês podem ficar tranquilos, tranquilas. Como toda regra tem exceção, nós sabemos que é importante lembrar que o ordenamento jurídico atual admite exceções de que o INSS pagar abaixo do salário mínimo. Por exemplo, o rateio de contas de pensão por morte, e concessões antigas de auxílio acidente. Então, esses benefícios recebem menos do que o mínimo e também tem aquelas pessoas que têm os descontos em folha de pagamento, recebendo menos do que o salário mínimo. Todavia, a ministra Simone Tebet se pronunciou, dando a entender que todos os benefícios possam mergulhar além da barreira do teto do INSS, a exemplo de benefícios previdenciários, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, o BPC-Loas. Portanto, é uma ideia que dificilmente vai seguir em frente. É um sonho, né, mas algumas ideias aí que não tem como funcionar. Enquanto menos se espera, aparecem, infelizmente, esses desesperos atrás de uma solução
para a reforma previdenciária. Mas, como eu disse, é uma proposta de emenda à Constituição, demanda mudança na Constituição Federal e isso não vai para frente. Mesmo sendo uma manifestação de uma ministra de Estado, o assunto é preocupante pela gravidade do prejuízo irreversível que pode se ter aí para milhões de famílias brasileiras. Além de ser um tema que vira e mexe aparece como um fantasma, não foi a primeira vez que foi falado, isso também foi trazido ali durante o governo anterior. Mas, como eu disse, não tem chances de ir para frente, porque mexeria, né, com as famílias mais vulneráveis. Foi divulgado aqui, né, para o próximo ano, como pode ser o valor máximo pago pelo INSS. O valor mínimo apresentado agora em abril de 2024, confirmado em maio, o governo está trazendo uma projeção do salário mínimo de R$ 1.502, tá? Já para o valor máximo, né, o piso das aposentadorias vinculado ao salário mínimo tem um reajuste real acima da inflação. Já o salário no valor acima do salário mínimo não tem um ganho real. Por quê? Vamos colocar. Muitas pessoas acreditam que ganha 1, 2 ou 3 ou 4, 5 salários. Isso não é verdade. Já foi desvinculado. Não sendo vinculado ao salário mínimo, por exemplo, se existe um aumento no salário mínimo, tá? Já quem ganha acima do salário mínimo não tem um aumento em todos os seus salários. Tem apenas um aumento em cima do valor cheio. Aí vocês notam que se houvesse uma desvinculação do salário mínimo também, seria um prejuízo gigantesco para a população. Só para ter uma ideia, aqui em 2024, a partir do mês de janeiro, os beneficiários já começaram a valer os valores reajustados de acordo com o órgão. Quem recebe mais do que o salário mínimo teve um reajuste de 3,71%, baseado no índice de preço ao consumidor. Já os aposentados que ganham até um salário mínimo tiveram um aumento de 6,79%, ou seja, o dobro praticamente do reajuste. São quase 26 milhões de aposentados e pensionistas que recebem salário mínimo e 13,3 milhões acima do salário mínimo. Então, na análise que nós temos aqui de especialistas, aposentados e pensionistas de auxílios com valores maiores do que o salário mínimo vivem o quê? Um achatamento no valor do benefício, ou seja, eles não têm ganho real. Então, para quem ganha mais do que um salário mínimo, isso reflete no poder de compra do poder real, apenas no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e faz com que quem ganha mais cada vez aproxime-se do mínimo. E, infelizmente, não existe revisão para esse tipo de situação que está na lei. Vamos imaginar aqui, para você ter uma ideia do que acontece com quem ganha mais o salário mínimo, que é desvinculado a esse aumento. Vamos imaginar que quem ganhava mais do que um salário mínimo, R$ 1.320, por exemplo, vamos colocar que a pessoa ganhava R$ 1.400 em 2023. Com o reajuste, foi-se igualado praticamente ao salário mínimo, que é R$ 1.412. Entendeu como que é a situação? Então, R$ 1.320 por mês, por exemplo, quem ganhava R$ 1.400, o salário mínimo hoje é maior do que quem ganhava o salário acima do salário mínimo, R$ 1.400 em 2023. Então, houve o quê? Igualou. Então, vocês entenderam? Lá em 2023, R$ 1.320 era o salário mínimo. A pessoa ganhava acima do salário R$ 1.400. Hoje foi igualado. Ela ganharia menos, então foi igualado. R$ 1.412. Aquela pessoa ganhava acima do salário mínimo, R$ 1.400 lá em 2023. E em 2024 está ganhando salário mínimo. O Índice Nacional do Preço ao Consumidor aborda a cesta de consumo das famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Então, o índice, portanto, né, para quem ganha menos, né, para quem ganha até um salário mínimo, é o dobro de quem ganha mais do que o salário. Nós sabemos, portanto, essa diferença faz com que quem ganha acima do salário mínimo não tenha um ganho real. Lembrando, é claro, que esse benefício é reajustado em janeiro, começa a ser pago lá
em fevereiro. Então, o que nós temos aqui? Qual que é a previsão que foi feita por especialistas, tá? O governo trouxe R$ 1.502 para 2025. Os especialistas dizem que R$ 1.508,66 vai ser o valor do salário mínimo em 2025. E para quem ganha o valor máximo, o teto do INSS, nós teríamos um aumento que seria hoje aqui para R$ 8.092,54. Veja bem, as projeções dos especialistas são diferentes das divulgadas pelo governo, que prevê um salário mínimo de R$ 1.502 no próximo ano. Os valores são calculados, né, por especialistas em economia. Então, os beneficiários, quem recebe pagamento do INSS, recebem um reajuste na competência do mês de janeiro, ou seja, os valores são recebidos no fim do primeiro mês, né? Fim de janeiro, início de fevereiro de 2025. Na data dos pagamentos, os aposentados e pensionistas podem conferir o quanto vão receber, tirar o seu extrato pelo site ou aplicativo Meu INSS. Outro detalhe dessa desvinculação do aumento, que é diferente, tá? O que nós temos hoje? Um ganho real. Por que é o dobro do aumento para o salário mínimo? Tem-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais o Produto Interno Bruto, tudo que o país produziu 2 anos anteriores. Então, se o Produto Interno Bruto for menor, tem ganho menor, e se for zero, é apenas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, então seria igualado ali. Acontece que para quem ganha acima do salário mínimo não tem ganho real, é apenas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E mais um detalhe, só receberá o valor completo de reajuste quem recebeu o benefício completo e estava aposentado desde janeiro de 2024. Então, lá em janeiro de 2025, só vai ter o aumento real do Índice Nacional de Preços ao Consumidor para quem ganha acima do salário mínimo, se a pessoa já estava aposentada desde janeiro de 2024. Aqueles que passaram a receber o salário nesse ano ganharão um reajuste conforme a inflação calculada nos meses correspondentes. Como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor ele é somado todos os meses, por exemplo, quem aposentou em fevereiro de 2024, lá em janeiro de 2025, terá um mês a menos no índice. Se aposentou em março, 2 meses a menos, né, ali, né, em maio, assim, portanto, né, são meses a menos. Quem aposentou em fevereiro perde um mês, né? Quem aposentou em março perde 2, maio perde 3, e assim, portanto, quem aposentar lá em dezembro, né, de 2024 vai ter apenas, né, um pequeno percentual em relação ao aumento, né, para 2025. Fala, nossa, eu tive um aumento muito abaixo, porque foi calculado só um mês de todos os 12 meses que são utilizados para o aumento do salário, havendo uma desvinculação do aumento. Imagina se isso chega ao salário mínimo, seria um prejuízo muito grande para o poder de compra da população. Tudo isso interfere, portanto, fazendo que quem ganha acima do salário mínimo, mais de 13 milhões de beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas, não tenham ganho real. Tem revisão para isso? Não existe revisão para isso, tá? Porque está na Constituição, ou melhor, está previsto em lei que o salário mínimo sempre deve ser a base. Né? Quem ganha acima do salário, né, tem aumento segundo a inflação apenas. O que acontece? Existe, tá, um projeto de lei em que aposentados podem ter um reajuste extra a cada 5 anos, mas veja bem, uma campanha que está sendo encabeçada pelos sindicatos de aposentados e pensionistas foi realizada em prol à aprovação do quinquênio nos benefícios do INSS. O objetivo é aprovar um projeto de lei que propõe um adicional de 5% nas aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguro Social. Como funcionaria isso? Qual é o projeto de lei que faz parte dessa campanha que está sendo realizada agora em 2024? Olha, é o projeto de lei de número 1468 de 2023. Esse projeto de lei altera a lei de número 8.213 de 11 de abril de 1996
e dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social para criar um quinquênio dos aposentados e pensionistas do INSS. Um dos objetivos é, de acordo com o parlamentar que está criando esse projeto de lei, diminuir a defasagem no reajuste do benefício do INSS na comparação com o salário mínimo. Então vamos lá. Qual é o piso das aposentadorias? Vocês viram que em 2023 o salário mínimo é o piso das aposentadorias em relação aos segurados que recebem aposentadoria e pensão e outros benefícios para benefício do INSS até o teto previdenciário, com correção de benefícios da inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Acontece que, para 2024, o salário mínimo teve quase o dobro do aumento, e quem ganha acima do salário mínimo se sente prejudicado a cada ano a mais. Porém, caso seja aprovado esse projeto de lei de número 1468/2023, é para quem ganha, né, o piso e quem recebe o benefício maior. Tá? Dessa forma, a medida garantiria um aumento de 5% a cada 5 anos para todos os beneficiários do INSS que ganham acima do salário mínimo. Olha, o projeto de lei 1468/2023, será que ele tem chances de ser aprovado? Então, de acordo com o presidente do Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas e Idosos, ainda é um cenário que seja difícil dentro da atual formação do Congresso Nacional. A medida é uma iniciativa que coloca o idoso no foco da economia e debate que precisa ser travado com o envelhecimento da população brasileira. Tanto que nós vimos aí uma série de discussões em relação a uma possível reforma da Previdência, porque nossa população está envelhecendo mais rapidamente e tendo menos crescimento. Então, aposentados e pensionistas podem ter um ganho extra a cada 5 anos para compensar essa diferença quando quem ganha acima do salário mínimo não tem ganho real. Esse projeto de lei dificilmente estaria andando agora, uma vez que enfrentamos diversos problemas econômicos. Então, nós temos aqui, né, uma questão. Vocês podem ficar tranquilos em relação à desvinculação do salário mínimo para benefício da Previdência. Isso seria muito difícil de acontecer, porque teria que se mudar a Constituição, teria que ser feita uma emenda à Constituição, que dificilmente seria aprovado, porque iria prejudicar as pessoas mais vulneráveis economicamente. E nós vimos, portanto, essa confirmação, o piso das aposentadorias 2025. O salário mínimo, R$ 1.508,66, e para quem ganha o teto, né, o valor máximo, R$ 8.092,54, muito embora não tenha ganho real, o que está sendo discutido, mas também dificilmente, né, eu acredito que isso dificilmente vai para plenário, para aprovação, porque também tem que passar pelas comissões. Tem comissão de finanças, para ver se vai ter dinheiro, família e seguridade social, para ver se vai beneficiar, com certeza vai ser aprovado, e, por último, tem que passar também pela Constituição e Justiça para ver se não vai ferir a Constituição esse projeto de lei que garantiria um aumento a cada 5 anos para quem ganha acima do salário mínimo, para não haver uma perda. Como vocês viram aí, no exemplo que eu dei aqui, quem ganhava R$ 1.400 lá em 2023, 1.412 é o valor do salário mínimo em 2024, então essa pessoa ganhava acima do salário, hoje ela ganha salário mínimo, tá? Esse é um problema aí complicado, então fiquem tranquilas em relação à desindexação, o desligamento do salário mínimo aos benefícios da Previdência Social. Isso não vai acontecer. O que vai haver é uma nova reforma da Previdência em breve, que deve ser discutida com mudanças nas idades para aposentadorias e equiparações entre homens e mulheres, e também equiparação entre benefícios urbanos e rurais, enfim, uma série de mudanças, né? Eles querem, por exemplo, também, né, fazer com que quem recebe amparo social tenha uma desvinculação, um desligamento do INSS em relação aos valores. Mas tudo isso vai ser discutido ainda e nós vamos acompanhando e trazendo para vocês as informações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. Ficou com alguma dúvida, né? Nós vamos acompanhar esse projeto de lei, que, como eu disse, dificilmente vá para plenário agora em 2024, nós estamos chegando quase no meio do ano agora, mas
seria uma alternativa, mais uma vez lembrando, quem ganha acima do salário mínimo não tem ganho real que voltou, né, agora, a partir do ano 2023, ele tinha deixado de existir de 2019 até 2022, voltou com o atual governo. Acontece que quem ganha mínimo tem um valor bem maior de aumento, como eu disse a vocês, tem ganho real, e quem ganha acima do salário mínimo não tem ganho real, apenas o que vem pela inflação, Índice Nacional de Preços ao Consumidor referente à cesta básica. E essa questão de se ter o projeto de lei dar um aumento a cada 5 anos, 5% para essas pessoas, tem que ser discutido e depois aprovado pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e seguir para a sanção presidencial, a aprovação, né, do Executivo. E isso demanda muito tempo, né, e orçamento, algo que atualmente nós estamos aqui, o INSS está principalmente focado em acabar com a fila da Previdência Social e revisões periódicas que não são realizadas há anos, cuja Advocacia Geral da União já fez, tá, uma cobrança da Previdência de fazer essas revisões, enfim, uma série de assuntos que estão em discussão e dificilmente esse aumento seria discutido nesse ano, mas provavelmente isso vai acontecer, porque as pessoas estão, né, sendo prejudicadas e, mais uma vez eu repito, não existe revisão para esse tipo de perda em relação a quem ganha mais do que o salário mínimo, que sente esse achatamento nos valores das aposentadorias e pensões, porque isso está previsto em lei, não tem revisão para isso. Então, muito cuidado também quando se oferece revisões para esses casos. As revisões são quando existem erros no cálculo do benefício, por exemplo, tá? Aí você tem como comprovar algo que não foi computado, talvez você consiga ter ali uma revisão. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários para que nós possamos voltar a discutir esse assunto durante todo esse ano. E é claro, eu quero agradecer a presença, a participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe, um forte abraço. Eu continuo aqui trazendo informações, então fiquem tranquilos, não haverá desvinculação do salário mínimo em relação a tudo que é pago na Previdência Social. O valor mínimo que pode ser pago pelo INSS é com base no salário mínimo. Isso dificilmente seria desligado, pois haveria um prejuízo muito grande para as pessoas mais vulneráveis economicamente. Fiquem com Deus, um forte abraço. Não esqueça de compartilhar o vídeo para tranquilizar as pessoas, para explicar esse entendimento para as demais pessoas. E se você teve alguma dúvida, tem alguma sugestão, participe deixando aqui o seu comentário. Lembrando que tudo que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades. Além de tirar uma dúvida e receber uma ajuda, você vai estar ajudando outras pessoas também com a sua participação. É de graça, você que ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos, esse trabalho informativo que eu faço há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.